Você já viveu aquele momento em que tudo ao seu redor parece estar diminuindo? O salário encurta antes do mês acabar. As prateleiras da despensa estão quase vazias. Os boletos se acumulam e dentro do peito o coração fica miúdo de tanto medo. É nesses dias em que a alma sussurra: eu não tenho quase nada. Mas Deus é especialista em agir quando o pouco é tudo o que temos. Ele não precisa de muito, ele precisa de fé. Há uma história poderosa nas Escrituras que nos ensina sobre isso. No segundo livro dos Reis 4, versículo 5, a Bíblia diz: então entrou Eliseu e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Essa mulher estava no fim. Seu marido havia morrido, ela estava endividada. Os credores ameaçavam levar seus filhos como pagamento, e tudo o que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Mas nas mãos de Deus, o que parece pouco se transforma em milagre. Aquela botija encheu vasilha após vasilha, até não haver mais onde colocar. Deus pagou a dívida. Deus restaurou sua dignidade. Deus multiplicou o que parecia insuficiente. Talvez hoje você também esteja com medo, mas Deus pode fazer crescer o que ainda resta. Escreva com fé nos comentários: Deus pode multiplicar o meu pouco. Declare: creio no Deus da provisão. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se o mundo tivesse avançado e você ficasse para trás? Talvez olhe para a vida dos outros e pense: eles têm tanto e eu tenho tão pouco. Essa comparação silenciosa é cruel. Ela vai sugando nossa alegria, minando a esperança e criando a falsa ideia de que Deus só age em cenários grandes, com recursos abundantes, pessoas influentes, situações favoráveis. Mas isso não é verdade. No Evangelho de Marcos 12, versículo 43, a Bíblia diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Jesus estava observando as pessoas ofertarem no templo. Alguns colocavam grandes quantias e eram elogiados por isso. Mas ele chamou os discípulos para testemunharem algo diferente. Uma mulher pobre, viúva, colocou apenas 2 pequenas moedas. Parecia insignificante, mas aos olhos de Jesus foi a maior de todas as ofertas. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Deus vê o que ninguém vê. Ele enxerga o coração por trás do gesto e ele honra o que é feito com fé, mesmo que pareça pequeno aos olhos do mundo. Comente: minha fé pode ser pequena, mas é verdadeira. Declare: Deus não despreza o meu pouco. Você já sentiu que sua fé está fraca? Como se estivesse segurando um fio tão fino que a qualquer momento pode se partir. Talvez você tenha orado e nada aconteceu. Esperou e a porta não se abriu. Fez tudo o que podia e mesmo assim ainda está difícil. Mas quero te lembrar de algo que Jesus nos ensinou sobre o tamanho da fé. Em Mateus 17, versículo 20, a Bíblia diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé não precisa ser grande, ela precisa ser viva. O grão de mostarda é minúsculo, quase imperceptível, mas dentro dele há um potencial de crescimento que ninguém vê à primeira vista. Jesus não usou essa metáfora por acaso. Ele sabia que muitos de nós teríamos dias em que a fé pareceria frágil. Mas mesmo uma fé frágil, quando colocada nas mãos do Deus Todo-Poderoso, se transforma em força. Não se condene se você está cansado. Não se culpe por não conseguir acreditar com a mesma intensidade de ontem. Se hoje tudo o que você tem é um grãozinho de fé, já é o suficiente. Deus trabalha com sementes. E sementes crescem, principalmente quando são regadas com lágrimas sinceras. Escreva nos comentários: minha fé é pequena, mas está viva. Declare com ousadia: vai crescer em nome de Jesus.
Você já reparou como a lógica de Deus é diferente da nossa? Na nossa matemática, 1 + 1 é 2. Na dele, 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. Quando olhamos para o pouco que temos, a conta não fecha. Você soma o que tem com o que precisa e tudo continua negativo. Mas Deus não trabalha com o que você vê. Ele opera com base no que Ele já preparou. No Evangelho de João, no 6, versículo 11, a Bíblia diz: Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O povo estava com fome, e um menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era o que dava para um lanche, mas Jesus deu graças e multiplicou. Não apenas alimentou toda a multidão, ainda sobraram 12 cestos. Talvez você esteja olhando para suas mãos hoje e pensando: só tenho isso, só consigo até aqui, é pouco demais. Mas nas mãos de Jesus, o que é pouco se torna mais que suficiente. Você não precisa ter tudo, precisa apenas colocar o que tem nas mãos certas e confiar. Escreva nos comentários: coloco o meu pouco nas mãos de Deus. Declare: Jesus é minha provisão. Às vezes, o que mais desespera não é a falta de dinheiro ou o fim do alimento. É o silêncio. Você ora e Deus parece quieto. Você clama e nada acontece. E aí começa a dúvida: será que Ele me esqueceu? Mas o silêncio de Deus nunca é sinal de indiferença. Ele é Pai, Ele está perto. Mesmo quando não responde de imediato, Ele está agindo em silêncio. No Salmo 34, versículo 18, a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está mais perto do que você imagina, perto da sua dor, perto da sua angústia, perto da sua necessidade. Muitas vezes Deus permite o silêncio não para nos punir, mas para nos amadurecer. É no silêncio que a raiz da fé se aprofunda. É no deserto que o maná cai do céu. E talvez hoje, nesse exato momento em que você escuta essa mensagem, Deus esteja preparando o próximo passo, sem que você veja ainda. Não confie no que seus olhos estão dizendo. Confie no que Deus prometeu. Comente com fé. Mesmo em silêncio, Deus está comigo. Declare: Ele está perto do meu coração. Muitos esperam que o milagre venha primeiro. Que Deus multiplique, transforme, liberte. E depois então, estarão prontos para obedecer. Mas no reino de Deus, a ordem é diferente. Primeiro vem a fé, depois o passo, e então, o milagre. Deus honra a fé que anda mesmo quando não há caminho. Foi assim com a viúva do azeite. Ela teve que buscar as vasilhas antes de ver a multiplicação. No segundo livro dos Reis, 4, versículo 3, a Bíblia diz: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ela podia ter dito: mas só tenho uma botija. Ela podia ter recusado, podia ter se escondido no medo, mas ela obedeceu, foi atrás dos vasos. E quando fez a parte dela, Deus fez a dele. Quantas vezes deixamos de viver milagres porque paramos antes de obedecer? Talvez Deus já tenha te dado uma instrução: pedir ajuda, fazer um jejum, abrir mão de algo, mudar uma atitude. A multiplicação não vem para quem espera de braços cruzados, ela vem para quem age com fé. Não importa o quão pequeno seja o seu passo, se ele for dado em direção à palavra de Deus, ele vai agir. Comente: minha obediência prepara o milagre. Declare: vou fazer a minha parte com fé. Poucas dores são tão agudas quanto a da humilhação. Ter que pedir emprestado, ter que explicar que não deu esse mês, sentir o peso de não conseguir suprir o básico. Muitas vezes, isso vem acompanhado de vergonha, e a vergonha é um peso invisível que afunda a alma. Mas Deus não é indiferente a essa dor. Ele vê você, e Ele não quer apenas suprir sua necessidade, Ele quer restaurar sua dignidade. No livro de Joel 2, versículo 26,
A Bíblia diz: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esse é o caráter de Deus. Ele não entrega o pão apenas, ele remove a vergonha. Ele não apenas cobre a dívida, ele devolve o nome, a paz, o sorriso. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, sentindo-se humilhado, invisível, derrotado. Mas escute, você não é o que falta na sua conta. Você é filho, filha. E o Pai Celestial cuida dos seus com generosidade e honra. A mesma mão que alimentou Elias por meio dos corvos. A mesma voz que disse à viúva: vá e viva do restante. Ainda age hoje. Comente: Deus é minha dignidade. Declare com fé: a vergonha vai embora. A provisão está chegando. É difícil manter a fé quando os boletos continuam chegando, quando a despensa continua vazia, quando o telefone toca e é cobrança de novo. Você já orou, já clamou, já pediu, mas parece que nada muda e o coração começa a duvidar. Será que eu vou suportar? Mas saiba, Deus vê o que você está passando e, mais do que isso, Ele te sustenta enquanto o milagre não chega. No livro de Abacuque 3, versículo 17 e 18, a Bíblia diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta estava descrevendo escassez real. Nada estava dando certo, mas sua alegria não dependia do resultado, dependia da presença de Deus. Às vezes, o milagre é imediato, mas em outras vezes, ele vem em etapas. Primeiro o consolo, depois a força, depois a direção, e só então a provisão. E se você ainda está no processo, saiba, Deus já começou a agir. A fé que você está mantendo hoje vai florescer amanhã. Continue crendo, continue confiando, continue fazendo o que está ao seu alcance. O Deus da figueira seca é o mesmo Deus da colheita abundante. Comente com fé: mesmo sem ver, eu confio. Declare: Deus é o meu sustento diário. A fé verdadeira é aquela que planta chorando, não porque é fácil, mas porque confia que mesmo com lágrimas nos olhos, a semente vai florescer. Você pode estar vivendo o dia do esforço, da renúncia, do cansaço, mas isso não é o fim, é o começo da colheita. No Salmo 126, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É promessa, não talvez, não quem sabe. É certeza e sem dúvida. Deus vê suas lágrimas, cada esforço, cada oração, cada passo de fé, e nenhuma dessas sementes vai cair em solo estéril. Você pode estar trabalhando no silêncio, oferecendo o pouco, fazendo o melhor que pode. Mas aos olhos de Deus, você está semeando o invisível. E quando Ele decide fazer crescer, ninguém consegue impedir. A alegria vem, a resposta vem, a abundância chega. Comente agora com fé: estou semeando mesmo com lágrimas. Declare: a minha colheita está chegando, em nome de Jesus. Olhe ao seu redor agora. Talvez nada tenha mudado ainda. A conta continua no vermelho. A despensa continua vazia. O futuro ainda parece incerto, mas dentro de você, algo começou a crescer. Não é visível aos olhos, mas é real no espírito. É a fé sendo regada, é a esperança voltando a respirar, é a certeza de que Deus não se esqueceu de você. No Evangelho de Marcos 4, versículo 27 e 28, a Bíblia diz: a semente brota e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Esse é o processo do reino.
A semente está lançada. O crescimento está acontecendo. E mesmo que você não entenda o como, o milagre está em curso. Deus está agindo nas entrelinhas, nos bastidores, nos detalhes que você ainda não percebe. O pouco que você tem está nas mãos do Deus que criou tudo do nada. E onde Ele coloca as mãos, nada permanece estéril. Hoje, receba essa verdade em seu coração. Você vai testemunhar a multiplicação. Você vai viver a provisão. E o que hoje é pequeno, amanhã será abundante. Declare nos comentários com fé. Vai crescer. Deus está agindo. Escreva: creio na colheita. Creio na provisão. Se essa oração tocou seu coração, escreva amém como um sinal de fé e compartilhe com alguém. Que o Senhor te abençoe.